Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. Basicamente, né? O tema que seria para hoje é a dureza do evangelho, que é o quanto o evangelho é doloroso e difícil. E vemos isso em muitos aspectos do que aconteceu no Novo Testamento e diante, até mesmo no Antigo Testamento, porque não foi uma coisa fácil. E eu vou dar um exemplo de alguns aqui, né, que morreram por Cristo e até mesmo por nosso próprio Deus no Antigo Testamento. O que mais a gente conhece é Jesus, né? Eu não queria citar detalhes, mas, cara, a morte de Jesus não foi uma morte fácil. Né? À toa que dizem que literalmente em alguns momentos que Jesus foram chicoteados, trocaram chicote por literalmente dentes de osso, onde todas as vezes que batiam nas costas de Jesus, dilacerava as vísceras das costas dele e literalmente deixava o músculo da carne cair no chão. Mas não apenas Jesus morreu de forma trágica. Paulo, Tiago, literalmente decepados. Bartolomeu foi arrancado à mão a própria cabeça. Matias foi queimado no fogo. André foi literalmente preso numa cruz. Uma cruz não, né? Num X, na verdade, né? Zopate foi torturado. Filipe também, crucificado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Isaías, dilacerado ao meio. E literalmente, até foi Botânia falar, né? A paixão de Cristo retratou um pouco sobre o que Jesus passou, né? E mostra que de fato não é brincadeira. E eu vim trazer um pouco dessa dureza, a verdade que deveremos enxergar e mostrar o tempo todo de como verdadeiramente o evangelho é. Não sei se vocês sabem, mas de fato, Paulo muitas das vezes nos trata como guerreiros, né? Como lutadores, aqueles que não vão desistir. E um exemplo disso que nós vemos em Efésios 6, que fala a respeito de que deveremos sim buscar em oração a armadura espiritual. E não só a armadura, mas também a palavra, que é a nossa espada. E entender que isso aí é uma representação clara de que somos soldados do Senhor. Um soldado ele vai morrer na batalha, um soldado ele vai morrer de possíveis formas diferentes. E essa morte, eu não cito que devemos que morrer para viver o verdadeiro evangelho. Que devemos morrer como eles morreram para viver verdadeiramente o evangelho. Mas devemos entender o que de fato é morrer para Cristo, o que de fato é morrer para o mundo e viver para Cristo. Aquilo que Paulo falou em Filipenses. Devemos entender isso de forma clara, isso aí. E irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis 4:7 para entender por que motivo estou citando essas coisas. Que lá em traduções diferentes diz bem assim, ó. Na King James diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. E em outras traduções, ACF, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E na linguagem de hoje, diz: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta. À sua espera, ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Eu citei a respeito do pecado, né? Porque basicamente, de certa forma, isso que nos afasta completamente de Deus, isso que mata a nossa fé, isso que de fato nos esfria em presença de Deus. Mas claro, apenas isso? Não. Às vezes você não pode estar pecando verdadeiramente em si, mas se distraindo, se deixando levar, se esquecendo das coisas que deveria fazer, esquecendo da coisa que principalmente
deve e devemos fazer, que é amar a Deus de todo o nosso coração. Mas vamos agora entender por que motivo eu trouxe essa palavra. Eu quero trazer alguns versículos aqui para vocês, então vou citar diversos versículos aqui, para vocês entenderem sobre o que é o nascer de novo. Que o próprio Jesus disse a Nicodemos, que devemos nascer novamente, não como filhos de homens, mas de fato nascer do Espírito novamente. Viver do Espírito e lembrar que a carne é uma vida passageira e o que estamos procurando não é viver para o mundo, mas viver nos céus. Eu vou trazer alguns versículos aqui para vocês entenderem um pouco disso. João 3,3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. 1 Pedro 1, 3-4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o valor. Herança guardada nos céus para vocês. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Efésios 4:22-24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E aqui encerro até Efésios, porque até cito outros diversos textos aqui para entregar para vocês, que deixa bem claro que para conhecermos verdadeiramente o reino dos céus, não podemos escutar um evangelho que massageia a nossa carne, mas sim um evangelho que nos traz o arrependimento. E lembrar que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E aí te pergunta, se arrepender exatamente do quê? Do que pecamos? Do que fizemos? E aí que é o ponto. Nos conhecemos completamente para dizer que não pecamos contra nada? Nós conhecemos profundamente a Deus para dizermos que estamos íntegros ao Senhor? Se você trouxe a resposta como sim, então diga o mesmo que Paulo. Se você acha que está de pé, cuide-se para que não caia. E esses cuide-se que escutamos durante todo o Novo Evangelho não são coisas que dizem para você, cuide-se para você não cair, fique atento, tem situações assim que você vai passar. Não está dizendo em quais situações. Está, em outras palavras, dizendo, fique atento a tudo que você faz, a tudo que você fala, a tudo que você vive, para que isso não vá de contra Deus. Eu falo, irmãos, que um dos pecados que mais cometemos e não percebemos é o amor. Por que eu falo que um dos pecados que mais cometemos e não percebemos é o amor? Porque nos próprios 10 mandamentos fala: ame a Deus de todo o teu coração e ama o próximo como você ama a você mesmo. E esse é o ponto. Amamos a Deus verdadeiramente de todo o nosso coração? Verdadeiramente tudo que nós somos é para Deus? Tudo que nós fazemos é para Deus? Tudo que nós falamos, que nós vivemos,
que nós fazemos é para Deus, e se isso nós fazemos para Deus, também fazemos para o nosso próximo, por incrível que pareça, irmãos, esse é o nosso maior desleixo na nossa vida. Muitas das vezes deixamos de amar ao Senhor e não sabemos o motivo. E foram com pequenas coisas que nós falamos e que nós fazemos. E lá em Efésios 5 diz bem assim também, pelo que o próprio Jesus diz: aquele que me ama, me obedece. Deixando bem claro que o amor, né, como o próprio Paulo em 1 Coríntios trouxe, o amor é o mais importante. Não devemos esquecer que se não conseguimos amar alguém, se não conseguimos amar a Deus, não conseguimos obedecer. Rapidinho, eu queria tirar uma dúvida com vocês aqui. A galera aí, todo mundo que tá aí agora, tá escutando o que eu estou dizendo. Manda no chat aí. Quem de vocês aí tem algum familiar próximo, tem algum pai, mãe, que seja mais próximo de você, que literalmente viveu com você sua infância e que até hoje está com você? Manda no chat aí se vocês têm pai, mãe, irmão, seja lá quem for. Manda aí, manda um eu aí no chat aí. Pronto. A galera aí, em peso aí, falou que de fato eles têm algo, alguém que é mais próximo a eles. Agora eu vou perguntar uma coisa a vocês muito importante, muito séria mesmo. Vocês o amam? Vocês amam essas pessoas verdadeiramente? Responda no chat pra mim, por favor, gente. Vocês amam verdadeiramente essas pessoas que estão mais próximas de vocês? Pronto, muito bem. E por amor, mesmo sofrendo, mesmo talvez tendo apanhado, mesmo não concordando com certas coisas, você não segue, você não obedece? Não, Cat, não é em certas situações não, Cat, é no modo geral. Mas muitas vezes obedecemos até mesmo calados, sem murmurar. E aí que é o grande ponto, irmãos. Se amamos verdadeiramente ao Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, por que queremos murmurar contra Deus? Porque queremos dizer que não é bom aquilo que Ele está trazendo para nós? Porque muitas das vezes não queremos obedecê-lo. Pouco da reflexão que quero trazer para vocês. Irmãos, eu quero muito mais do que isso. Eu quero que agora vocês parem. Sério mesmo, quero que vocês parem. Se vocês fazem isso, parem de olhar para essas pessoas que são mais próximas de vocês como uma pessoa que vai de contra o que você quer. Como uma pessoa que vai de contra aquilo que é bom para você. Parem de olhar dessa forma. Mesmo que muitas das vezes você não concorde, obedeça. Isso vai ensinar a vocês a obedecer ao Senhor. Por isso que na Bíblia diz bem assim: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Em outras palavras, obedeçam, respeite. Não sejam pessoas que vão desonrá-las. E claro, se claro essas pessoas disserem e pedirem para que vocês façam uma coisa que vai de contra a vontade de Deus, não faça. Não desobedeçam a Deus por conta dessas pessoas. Mas a respeite. Seja uma pessoa que consiga enxergar aquilo que aquela pessoa está querendo te dar ou te pedir. Porque autoridade ela tem. E da mesma forma é Deus. Por esse motivo que o próprio Deus, ele faz a si mesmo como um pai para nós, porque ele quer que nós o enxerguemos como um pai, que obedecemos sem murmurar, que obedecemos
por amor, que amamos Ele a tal ponto de não pensarmos em duas vezes e fazer nossos deveres como filhos. Irmãos, eu quero trazer também mais alguns versículos a vocês sobre algumas atitudes que devemos tomar para seguirmos Jesus. E quando eu falo atitudes, eu falo que devemos tomar mudanças. Devemos, de fato, olhar para a nossa cara e falar: miserável que eu sou, sem vergonha, cara de pau que eu sou, por aceitar que isso aqui não está na minha vida. Eu falo isso para vocês porque devemos ter o mesmo pensamento de Deus, a respeito principalmente do pecado, irmãos. Não devemos nunca em nossas vidas olhar para o pecado como uma coisa suave, mas olhar para o pecado com nojo, com repugnação. E por que eu falo com repugnação? Porque o próprio Deus deixa claro que ele sente nojo do pecado. Ele não olha para você e aceita como você é. Ele olha para você e aceita como você está. E por que eu falo isso? Porque a igreja dele, aquele que é o Senhor dos Senhores, deixou bem claro para nós, lá em Apocalipse, que a igreja dele é pura, santa e irrepreensível. Em outras palavras, perfeita, imaculada. Estou dizendo para vocês que vocês não serão salvos se vocês andarem como crianças cambaleando? Claro que não! Nós somos salvos perante a graça. Mas, como eu tinha dito anteriormente, aqueles que amam a mim me obedecem. Se você verdadeiramente acredita que sua vida tem mudado por conta de Jesus, se você verdadeiramente entendeu do Evangelho, mas ainda continua caindo, irmão, eu só digo uma coisa pra você. Cara, corra contra o tempo. O Senhor está à porta lhe esperando. Busque incessantemente. Jesus está voltando. E até quanto tempo iremos olhar para o pecado como se fosse uma coisa suave em nossas vidas? Falando todos os dias, dizendo: amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou fazer diferente, amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou orar. Gente, parem de viver do amanhã e viva do agora. Jesus o tempo todo, na Bíblia, a gente vê isso na Bíblia, o próprio Deus nos aconselhando, falando: filhos, não pensem nas coisas que vocês vão passar amanhã, não pensem o que vocês vão viver amanhã, porque até mesmo do alimento dos passarinhos eu não tenho cuidado, como lá em Jó mesmo tem dito isso. Lá em próprio Jó, no livro de Jó, tem dito essas coisas. O próprio Deus dizendo: dessas coisas não cuido eu? Porque tem de se preocupar com essas coisas? Porque andais ansioso com as coisas que vão acontecer amanhã? Porque tantos planos e projetos para uma coisa que você nem visão se vai acontecer, você tem? Não vivam planejando coisas que vão acontecer daqui a 3, 4, 5 meses. Mas vivam planejando sua vida, sua vida nos céus, irmãos. Irmãos, eu falo para vocês. É lindo os céus. É lindo Jesus. É lindo tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele fez até hoje. Mas uma coisa que eu digo que é feia, que é horrível, que é horrorosa, é a nossa prática em vida. Eu falo isso me incluindo, como irmão em Cristo, me incluindo junto com vocês. Porque eu não quero, eu sinceramente, eu peço a Deus, Senhor, não faça, Senhor, com que apenas alguns de nós subam, mas todos nós.
E eu não quero crescer sozinho, eu quero crescer em unidade com vocês. Eu quero enxergar o evangelho junto com vocês. Antes mesmo de eu falar, vocês já entenderem a mensagem que eu tô querendo dizer para vocês. Antes mesmo de eu desenhar para vocês, de eu mostrar para vocês, vocês já enxergarem o futuro que eu estou dizendo para vocês. Claro, irmãos. Eu estou dizendo isso de forma bem dura porque é assim. E podemos ver isso com os próprios discípulos, quando eles mesmos disseram: Rabi, por que motivos falar palavras tão duras? Os próprios discípulos, aqueles que morreram pelo evangelho, aqueles que entenderam que a dificuldade valia a pena. Entendam que, vou usar uma palavra agora que vai ser um pouco engraçada, mas literalmente Deus nos escolheu para viver na vida no modo hardcore. Eu falo isso porque, cara, o evangelho não é fácil. Viver para Deus não é fácil. Viver como Jesus não é fácil. Mas ele nos escolheu. E o que poderemos fazer? Desistir? Dar passos para trás? Ou olhar para frente? E continuar olhando para Jesus e não errar como Pedro fez ao andar sobre as águas. Entendam que eu falo isso porque, gente, muitas das vezes não entendemos como o meio espiritual, não entendemos como a nossa vida com Cristo tem sido tão fraca. E eu falo isso pra vocês porque, irmãos, se vocês verem mesmo como o pessoal da África tem passado por dificuldades e eles clamam, louvam o Senhor de todo o coração e ver literalmente absurdos espirituais acontecendo dentro de congregações, como literalmente espíritos malignos, de fato, invadindo para querer acabar com o culto deles. E mesmo assim, eles têm autoridade para expulsar demônios. E esses demônios não terem autoridade nenhuma sobre eles. Não só isso, entenderem que literalmente eles vivem num país onde o espiritual é literalmente uma guerra incessante. Se um dia eles pararem de orar, irmãos, eu não sei dizer o que vai acontecer com eles. Eu falo isso porque foram literalmente testemunhos de pessoas angolanas. Eu vi esses testemunhos, eu fiquei abismado com isso. Mas é a realidade. Literalmente de um irmão em Cristo nosso, um angolano que estava no Brasil, participou de um podcast e falou: cara, eu literalmente via demônio atacar de todas as formas. Todas as formas, todas que você imaginar, todas que você imaginar mesmo. Era de um dia o demônio ir lá e matar meu animal, ir lá quando eu ver ia tá atacando a vizinha ao meu lado, literalmente perdendo emprego, fazendo coisas absurdas, para que parasse, para que cansasse, para que doesse, sofresse, desistisse. Mas eles continuarem, perseveraram até o final. E por que nós não estamos buscando de tal modo? Por que nós não estamos perseverando de tal forma? Por que motivo nós estamos sendo tão fracos no espiritual, tão fracos na fé, tão fracos ao ponto de desistir de coisas tão pequenas? Aí vocês estão pensando agora que talvez eu tenha vindo aqui só para dar uma bronca para vocês e falar: tá tudo certo, gente, a bronca tá dada, se virem aí com a vida de vocês. Não, nem um pouco disso aí. Eu vim para trazer um ensinamento. E como eu mesmo tinha dito lá, o tema de hoje, a dureza do evangelho. Eu primeiramente te mostrei a dureza e agora eu vou te mostrar a arma que você vai usar. E essa arma a gente bem conhece, como eu te citado anteriormente em Efésios 6. Esta arma é a arma que o próprio Senhor Deus para você lutar contra os principados e potestades. O próprio Deus lhe deu a arma. Basta você usar. E como usar esta arma? Irmãos, muitas das vezes, sendo bem sincero, a gente procura soluções
na nossa vida, seja sentimental, seja espiritual, seja física, seja financeira, em coisas que estão literalmente no mundo. Eu falo literalmente no mundo porque vemos livros, séries e diversas coisas, até mesmo vídeos, que literalmente, cara, se você lesse a Bíblia, você entender perfeitamente bem o que você precisa fazer. Eu falo isso porque, gente, sendo sincero, a gente não conhece a Bíblia. Sendo sincero, a gente não conhece a Bíblia. Porque os ensinamentos que ela dá a respeito da luta emocional, os ensinamentos que ela dá a respeito das nossas lutas espirituais, a respeito das nossas lutas físicas e até mesmo financeiras em casais, em relacionamentos, em relação entre pessoas, é incrível, cara. Eu te falo que um dos melhores livros de ensinamento e sabedoria do mundo é a Bíblia. E o Brito trouxe uma palavra ali linda, perfeita. Buscamos as coisas certas da maneira errada. Muitas das vezes buscamos mais o entendimento do que o espírito. Muitas das vezes buscamos mais o espírito do que o entendimento. E a Bíblia inteira, o tempo todo, ela fala sobre equilíbrio. O tempo todo ela fala sobre, de fato, buscarmos tudo da mesma maneira, sem perder o ritmo. Da mesma forma como buscamos o espírito, buscamos a leitura e o entendimento. Da mesma forma como buscamos no entendimento, na leitura, buscamos no jejum. Sendo sincero aqui, gente, rapidinho, fazer uma pergunta bem básica. Quantos de vocês aí nessa semana fizeram um jejum? Respondam aí. Pode ser sincero. Aqui não tem ninguém aqui pra dizer que, não sei o que, não posso responder, tô conversando. Não tenha medo, não. Sejamos sinceros com todo mundo aqui. Assim, lembrando, viu, gente? O que eu falo a respeito de jejum não é ficar com fome, não. O que eu falo a respeito de jejum é, de fato, esse jejum tem um propósito e um foco. Todos aqui fizeram esse jejum essa semana, ou pelo menos esse mês. Beleza. Entendemos que a galera assim tá indo mais ou menos, caminhando assim, passos pequenos e longos. E agora eu faço uma pergunta aqui bem básica. Quantos aqui oraram pelo menos 3 vezes hoje? Beleza. E agora a última pergunta, a pergunta-chave. Quantos de vocês aqui leram a Bíblia pelo menos 2 capítulos hoje? É, Dani. Podemos contar que sim. Mas agora a última pergunta é a chave de todas elas. Quantos de vocês fizeram isso de todo o seu coração? De toda a vontade, todo o querer, de ter tanta vontade de fazer isso, que você não queria parar, que você simplesmente queria estar ali até cansar. Irmãos, eu falei essas coisas pra vocês verem como é que vocês estão indo. E eu falo isso pra vocês por um motivo. Nós somos o corpo de Cristo, correto? E sendo o corpo de Cristo,
eu clamo e peço a vocês, ajudem-se, levantem-se. Tem irmãos entre vocês que estão com dificuldades. Tem irmão entre vocês que não consegue mais orar. Tem irmão entre vocês que estão com, literalmente, dificuldades espirituais. Façam orações para esses irmãos. E eu não digo, espere um momento de call de oração para isso, ou então espere um momento de evento para isso. Mas, irmãos, entendemos que isso aqui literalmente não é apenas um lugar onde vamos nos encontrar para falar de qualquer outra coisa do mundo, mas encontrarmos para falar da única coisa que mais amamos em nossas vidas. Se nós amamos esse Deus tanto assim, vamos nos encontrar nessas causas que estão aqui embaixo para falar desse Deus grandioso e viver isso aqui o tempo todo. Não apenas tem um momento de devocional, mas tem uma vida devocional. Entendemos que quando literalmente, quando o próprio Paulo fala que viver é Cristo e morrer é lucro, ele não estava dizendo que ele ia viver para se focar em outras coisas na vida dele, mas ele ia viver para Cristo. Ele ia viver querendo Jesus Cristo. Ele ia viver pregando Jesus Cristo. Ele ia viver ensinando, discipulando, batizando, buscando, se aprofundando em Jesus Cristo. Eu falo isso para vocês porque Jesus Cristo é um mar de profundeza infinita. Onde lá você vai se afundar e afundar e afundar de cabeça ao ponto em que você não vai achar fim e você vai falar: graças a Deus por eu ter me afundado tanto e não ter me afogado. Porque literalmente se aprofundar no evangelho não é se afogar com ele ao ponto de morrer com a letra. Se aprofundar no evangelho é vivê-lo, é conhecê-lo, é beber da água sem engasgar. É você literalmente absorver daquilo que Jesus tem, esse rio de água viva, e continuar vivo. Gente, olha nosso irmão Lemon. Obrigado, irmão, por ter aparecido aí. Seja bem-vindo. Mas, gente, sério, digo pra vocês, eu falo isso pra mim também, porque vocês são meus irmãos em Cristo. E tudo que eu tô falando pra vocês também serve pra mim. E isso não é só uma lapada nas minhas costas, mas também uma lapada nas costas de cada um de nós. E eu falo pra vocês, irmãos, precisamos amar mais a Cristo. Precisamos nos dedicar verdadeiramente a Cristo. Precisamos, de verdade, ser verdadeiros discípulos. Ser como Jesus foi. E eu não falo isso para vocês largarem a vida de vocês e viverem como Paulo, ou viverem como Pedro ou como Mateus. Mas eu falo para vocês, irmãos, não tire tudo que você tem da vida de vocês. Mas aonde sobra espaço, coloque Deus até o ponto de ele tomar tudo. Se tem espaço, coloca Deus. E aos poucos o espaço vai crescendo, vai aumentando. E eu quero que vocês, irmãos, sejam seguidores do Evangelho, assim como Billy Graham, assim como Paulo, assim como C.S. Lewis, assim como Lutero, assim como diversos outros grandes nomes que conhecemos. Porque eu não quero que vocês digam pra mim, eu quero ser como ele. Eu quero que vocês se determinem a isso. Eu vou viver como ele. Eu vou passar pelo que ele passou. Eu quero fazer o que ele fez. Eu vou fazer o que ele fez. Quando vocês determinarem no coração de vocês que o Evangelho de Jesus Cristo precisa valer a pena, porque a morte de Jesus, aquilo que Jesus passou, não foi em vão, vocês vão entender que o amar não é sobre falar.
O amar não é sobre o pegar, mas o amar é sobre obedecer. Por isso aquele versículo que aquele que me ama me obedece. Porque quem ama faz de tudo por amor. Vemos isso em nossas próprias mães, em nossos pais, daquelas pessoas que estão mais próximas da gente, que por mais que eles estejam passando por dificuldades, fazem de tudo por nós. Fazem de tudo para nos ver bem. Fazem de tudo para que estejamos 100%. Irmão, sei que são palavras duras para algumas pessoas, mas que ficaram claras de que nós não estamos aqui para brincar de ser cristão. Assim como o diabo não brinca de ser diabo, nós não deveremos brincarmos de ser cristão. Deveremos levar a sério o que está escrito na Bíblia. Devemos levar a sério o que é viver para Cristo. Devemos levar a sério aquilo que é seguir Jesus Cristo. E eu clamo ao Senhor que não apenas façam com que vocês entendam o verdadeiro evangelho. Entender que vocês não vão ser salvos por meio das obras de vocês, mas a graça de Deus que deu entendimento, que deu sabedoria, que hoje vocês conseguem me escutar. Essas palavras não são palavras de burbúrio, que vocês conseguem entender aquilo que eu digo. E eu digo a vocês, irmãos, esta graça que os batizou em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, esta mesma graça vai superar dentro do coração de vocês. Que o pecado suma, que o pecado desapareça e viveremos em retidão, em espírito, em santidade e em verdade. Irmãos, só peço uma única coisa a cada um de vocês. Sejam fortes e corajosos, porque aqueles que permanecem em Cristo, como diz lá em Josué 7-9, aqueles que permanecem, Deus também estará do começo ao fim. Não desistam de Jesus. Não desistam de viver por Jesus. Não desistam de amar por Jesus. Não desistam de fazer qualquer outra coisa. Vivam todas essas coisas. Creiam, ande, fale, ame, pregue e vá até o fim. Para que vocês encontrem cada um de vocês na vida eterna e fala: valeu a pena morrer por Cristo. Por quê? Viver para Cristo é bom e morrer foi lucro. Tudo aquilo que vocês viveram por Cristo valeu a pena. E digo a vocês, gente, por experiência própria, viver no pecado não vale a pena. A felicidade que hoje eu tenho com Cristo Jesus e a tristeza que eu um dia já tive vivendo no mundo não se compara. Dá vontade até de chorar, gente. Eu falo isso porque é a realidade. Não sofri pouco, não. Sofri muito. Eu digo pra vocês, irmãos, não tem nada neste mundo que me dê mais prazer do que Jesus Cristo. Eu posso errar, posso falhar, posso pecar, mas não adianta. Eu nunca vi um ser tão maravilhoso, que me ame ao ponto de, mesmo eu falhando, continuar me perdoando, cara. E eu digo a vocês, cara, eu nunca vi um cara que me ama tanto, velho. É sério. E eu falo isso pra vocês também. Eu nunca vi um cara que ama vocês tanto, velho. Porque vocês falham. É um bando de cara de pau, que nem eu, velho. É um bando de gente lá daí que só faz... Meu pai do céu. A gente só faz desastre, velho. A gente só faz desastre, velho. A gente parece um bando de criança perdida neste mundo, velho. Mas eu nunca vi um ser que, por amor, um ser que literalmente criou todo o universo, cara,
E por incrível que pareça, o único que foi retratado em toda a história, que em vez de ser um homem e se tornar um Deus, foi um Deus que se tornou um homem. Foi um ser grande que se tornou pequeno. Foi um ser que literalmente, de Deus, ele decidiu que nós o chamássemos de pai. Isso é incrível de entender e ver. Que literalmente o ser que foi criador do universo escolheu ser o menor entre nós. Por isso que ele fala, o menor será o maior. O importante não é receber e se entregar. Não é você ser amado, mas sim amar. Deus nos ensina a amar quando Ele nos ama. Ele mostra isso em toda a Bíblia. Ele nos ama desde quando nós estamos vivos hoje. Então, gente, vamos aprender com Deus e vamos amar. Vamos aprender com Jesus. Vamos ser os últimos. Vamos aprender com Jesus e vamos nos entregar. Sem esperar reciprocidade. Sem esperar que literalmente os outros façam por nós, mas façamos pelo outro. Não precisamos que nos amem para nós amarmos. Deus, o próprio Deus, é a prova viva disso. De que Ele não precisa do nosso amor para nos amar. Mas Ele quer nos amar e quer que nós amemos Ele. Ele deseja isso de coração. E devemos desejar isso também, irmãos. Que nós amemos nossos irmãos. E desejamos de todos os corações que nós temos. Para que eles também aprendam e façam o amor. Não em palavras, mas sim em prática. Irmãos, quero encerrar a palavra de hoje com uma oração. Quero terminar com uma oração para que todos nós, irmãos, que essa palavra não apenas seja uma palavra dada ao vento, mas seja uma palavra que fique em nossos corações. E nós não esqueçamos isso nunca nessas vidas, sério. Eu quero que cada um de vocês não esqueçam. E me lembrem também. Me lembrem. Todas as vezes que vocês me verem falhar em palavras e qualquer outra coisa, pode tacar porrada em mim, cara. Eu prefiro ser humilhado. Eu prefiro ser aniquilado, amassado, do que desonrar meu Senhor com palavras que eu não prestei atenção e fiz errado. Então, irmãos, assim como eu também quero corrigir e ajudar vocês na fé, eu quero que vocês me corrijam. Eu quero que vocês me ensinem. Eu quero que vocês sejam meu irmão, eu quero que vocês sejam um corpo de Cristo. Que nos ajudem a crescer em uma só unidade e não fiquemos nenhum para trás. Amém, irmãos? Vou agora começar uma oração para a gente internalizar tudo isso que aprendemos hoje, guardar isso em nossos corações e vivermos verdadeiramente do Evangelho. Viver e dar frutos como o próprio Jesus nos disse que era para nós darmos. Frutos. Amém? Vamos lá. Deus Pai Todo-Poderoso, que me olha e nos olhas do céu, Senhor. Pai, olha o nosso clamor, olha para tudo isso que foi dito hoje, Senhor, e faça com que nossas vidas sejam transformadas completamente com todas as palavras que foram entregues hoje, Senhor. Nos faça íntegro, Senhor, a Tua palavra. Nos faça ter mais fé, Senhor. Faça com que toda a nossa força não seja nossa, mas sim a Tua força na gente, Senhor. Porque nós somos fracos e não conseguimos aguentar as batalhas espirituais. E somente Tu, Senhor, somente Tu, Pai, que é digno, que é Rei, que é Salvador da humanidade, pode nos dar o entendimento e nos dar a capacitação de lutarmos contra a nossa própria carne e o Espírito, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, venha hoje, Senhor, nos limpar e nos lavar com o sangue do Cordeiro do Senhor Jesus. Que venha nos trazer paz de entendimento,
paz em espírito e paz em prática, Senhor. Para que seguíssemos a Ti, Senhor, sem nenhum conflito e nenhuma confusão em nossas mentes, Pai. Faça com que a nossa vida seja um puro louvor e adoração em Teu nome. Nossa vida não seja cantarolando, mas seja de fato vivendo em prática, em adoração a Ti, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nos traz discernimento e conhecimento daquilo que o Senhor é e da Tua palavra, Pai. E faça-nos, Senhor, com que a Tua palavra seja verdade em nossos corações e não haja outro brilho em nós a não ser a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos em Teu nome, em Tua misericórdia, porque digno nós não somos, mas pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Pedimos em Teu nome, Pai, para que o Senhor nos faça ser como Cristo foi e nos dê autoridade e ousadia para dizer: siga-me a mim como eu segui a Cristo. Sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Em nome de Jesus, que isso não seja apenas palavras e orações, mas seja uma profecia para todos nós. Em nome de Jesus. Amém.